Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Galerinha, essa vai ser nossa aula 4.1. Professor, o que nós vamos falar na aula 4.1? Vamos verificar os processos de classificação dos SAFs. Então, pega o material aí que o professor presencial já distribuiu para vocês, acompanha lâmina por lâmina. Assim que a gente finalizar, vamos fazer uma atividade, tá bom? Então, meu diretor, joga na tela aí para nós, para a gente já continuar aí, ó. NBAZ, aula 4.1. Professor Jefferson, nós vamos falar do que mesmo? Temos que entender, pessoal, como ocorre o processo de classificação dos sistemas agroflorestais. E tem três aspectos importantes. Nós temos o aspecto ecológico, econômico e os aspectos funcionais. Para mim, meu diretor, pessoal, quando a gente for falar, coloca aqui, tem como colocar aqui, meu diretor? Quando nós vamos falar sobre os aspectos, tanto econômicos, ecológicos e funcionais, temos que lembrar das suas características, isso mesmo. Nós temos estrutura, propriedades, característica e função. Essa função vai dar um determinado objetivo para os aspectos ecológicos. Nos aspectos econômicos e nos aspectos funcionais também há um objetivo. Então, claro que é importante entendermos observar o plano, observar a área na qual você vai implantar um processo de sistemas agroflorestais. E aí ver qual desses aspectos vão se encaixar, se adequar à estrutura que você já tem. Professor Jefferson, um aspecto econômico, um aspecto ecológico ou funcional, um vai se sobressair ao outro dependendo do objetivo do SAF que você vai estar instalando. Claro que muitas vezes o que pode acontecer? Professor Jefferson, eu já tenho um sistema implantado, só que tem que realizar adequações em um determinado aspecto. Então a gente vai, perpassar por cada aspecto desse, tá bom? Na tela, meu diretor. Vamos começar aqui então, classificação dos sistemas agroflorestais. Nós temos que lembrar de um pequeno detalhe em relação às classificações. O objetivo do sistema SAF é o quê? Criação de diferentes estratos. Esses estratos vegetais têm como proporcionar ou procurar ou tentar chegar próximo, de uma estrutura que imite, que relembre, que remeta a um bosque natural, onde as árvores, os vegetais, as estruturas que compõem essa área, que são os vegetais, arbustos, os elementos vegetativos, sejam considerados estruturas básicas, para que tenham o quê? Uma determinada estabilidade do sistema. Então tem que tomar cuidado, quando a gente fala estabilidade do sistema, eu estou falando de quem, professor Jefferson? Dos SAFs. O SAF tem que ter em consideração manter a estabilidade, a fluidez, a interação não só entre os vegetais, entre os animais, mas entre tanto as relações abióticas e relações bióticas dos integrantes. Não é somente quando a gente fala de vegetais, mas eles estão relacionados às estruturas abióticas. Exemplo, professor, o solo, as questões edafoclimáticas. Isso também é importante. Relembrando isso, nós temos os aspectos ecológicos. Essa classificação tem que levar em consideração o que, professor? Localização geográfica, situação topográfica e complexidade biológica. Para mim, meu diretor, pessoal, quando
nós vamos falar para vocês de localização geográfica. Localização geográfica e topografia. Localização geográfica, ela está relacionada muito com a altitude. A localização geográfica também está relacionada às questões climáticas, bem como as estruturas, se tem alguma elevação acidental, se é uma região de uma área geográfica acidental. Acidental não, Jefferson. Área geográfica não é acidental. É área geográfica que tem desníveis, né? Tem que levar em consideração se ela é plana, se ela tem desníveis. Então, se ela tem uma característica na qual pode advir características que necessitam que você realize determinadas partes mecanizadas, como realizar gradagem, aragem, climatação. Então, quando a gente fala de localização geográfica, sempre vai estar atrelada à topografia. Se são regiões montanhosas, se faz parte de um determinado vale, levando em consideração a complexidade biológica. Complexibilidade biológica, nós estamos levando em consideração os animais e vegetais. Animais em qual situação, professor? Principalmente os animais que fazem migração, aves, animais silvestres na nossa região, onde um determinado habitat tem diferença por causa do seu nicho ecológico, porque determinados animais silvestres da região amazônica, vamos falar aqui, vamos falar da nossa região, que é a Amazônia Ocidental. Rondônia, o estado de Rondônia, faz parte da Amazônia. Aí tem a Amazônia Legal e tem a Amazônia Ocidental. É bem específico. Então, aqui no estado de Rondônia, alguns representantes da fauna têm nichos específicos, aonde naquele nicho é uma região, um habitat, onde ele vai fazer seus processos de reprodução, é uma região onde vai fazer seus processos de alimentação, relação entre os outros animais. Então, cada local é como se fosse uma estrutura de uma casa, um bairro, uma quadra. Não é o mesmo local onde ele caça, não é o mesmo lugar onde ele dorme. E muitas vezes, dependendo das alterações climáticas previstas, né? Quando a gente fala outono, inverno, primavera, verão, que aqui na nossa região se divide em duas, que é o tempo da chuva, né? E o tempo da estiagem, que é o nosso verão e o nosso inverno amazônico, onde determinadas regiões naturalmente ficam alagadas e outras regiões ficam na seca. Então, tem uma certa migração desses animais. Então, as questões de interação entre os meios não podem ser interrompidas devido à instalação de determinadas estruturas ecológicas que vão estar avaliados lá no SAFs, tá bom? Na tela, meu diretor. Entre os benefícios dos ambientes, né, dos sistemas agroflorestais, que a gente pode destacar? O melhor controle da temperatura, umidade relativa do ar e também o solo. Temos que levar em consideração, pessoal, que esses elementos climáticos alteram-se baseando em condições de áreas abertas e sem árvores. Quando você entra em uma área de mata, você já percebe que o clima é mais úmido. A temperatura é abafada, não é quente, é abafada, é densa, a umidade é densa. E todos esses... Professor, quando o senhor fala que a umidade ela é densa, a temperatura é um pouco abafada, não é alta, é como se você entrar dentro de uma estufa. Uma estufa onde você faz hidroponia, uma estufa onde você planta hortaliças. É um ambiente que não é tão ventilado, e isso propicia o desenvolvimento de determinadas espécies, cultivares ou
plantas nativas. Isso quando a gente está falando da parte arbórea. E a parte do solo, as questões edafoclimáticas, na grande maioria, como a imagem mostra, são terrenos que estão cobertos, serrapilheira, cobertos por determinados materiais orgânicos que vão favorecer a manutenção de um solo úmido, a manutenção de um solo aerado que possa realizar ou dar continuidade no processo das relações de trocas gasosas, permitindo que o processo de decomposição ocorra de forma natural. Nos SAFs, a presença de componentes arbóreos contribui para regular a temperatura, também relacionada com as questões edafoclimáticas e solo, reduzindo a sua variação ao longo do dia e, consequentemente, tornando o ambiente mais o quê? Estável, o que faz com que ocorra o benefício em relação ao processo de desenvolvimento dos vegetais, o processo de desenvolvimento em relação aos animais que vão contribuir para o controle de determinadas pragas, para o controle e a dinâmica da região do qual você está plantando. Professor, um dos exemplos que a gente muito fala quando estamos relacionados a isso, não é só a questão de adubação, não é só a questão de controle de pragas, mas também a questão de você favorecer ou potencializar. Como é que eu falo? Disseminação de determinadas espécies nativas. Muitos animais se alimentam de determinados frutos que vão favorecer a quebra da dormência e disseminar essas espécies de forma que não ocorra competitividade entre elas. E os aspectos econômicos? Os SAFs podem ser definidos como comerciais, de subsistência e intermediários. Então nós vamos ver as classificações em relação aos aspectos econômicos. Porque quando a gente fala de um SAF comercial, ele tem essa característica que é totalmente distinta dos SAFs de subsistência e de SAFs de características intermediárias. Quando essa imagem, nós sabemos que as estruturas e estratificações estão de encontro com o quê? Com a parte topográfica. Como assim, professor? Esses vegetais que vocês estão observando em regiões que não são planas, eles têm a característica e o aspecto biológico funcional de manutenção, agregação, coesão desse solo. Por isso que se coloca o quê? Plantas com determinados objetivos de agregar o solo, de quebrar, fazer barreira de vento, impedir que ocorra troca de informação genética entre variedades que possam estar sendo usadas, variedades economicamente viáveis, determinados solos ácidos. Por isso que nós vamos ver aqui, ó, setorização. Vamos lá. Quando a gente vê esse tipo de setorização, olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma determinada característica de um vegetal totalmente distinto. Então, o solo é apropriado para essa caracterização. Aqui nesse outro, professor, vermelho. Eu estou falando agora aqui, ó, só o piso, tá? Só aqui, ó, que a gente usa como cobertura. Também temos o quê? A área vegetativa é diferenciada. Olha esse aqui, ó. Muito próximo, uma barreira. Esse outro amarelo aqui, ó. A barreira. É diferente. Então, a estrutura... Aqui, ó. E olha aqui, ó. Vou fazer de preto aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Outra barreira. Aqui outra barreira. Não vai ter cor para fazer isso aqui. Ah, vamos tacar ali um amarelo diferenciado. Aqui, ó. Não, esse amarelo não vai, gente. Ó, aqui é outra barreira. Aqui, ó, outra.
todo este processo ele está de encontro com as características edafoclimáticas, com as características aéreas e o solo, propiciando uma dinâmica em relação às questões de topografia, questões em relação aos equinócios, a posição da incidência solar de determinados vegetais. O critério do uso ele se refere muito à escala e ao nível de produção. Então a gente fala também das questões de manejo. Então a gente pode classificá-lo como sistemas agroflorestais comerciais, sistemas agroflorestais de subsistências e sistemas agroflorestais intermediários. O comercial, professor, diz respeito à mão de obra. A mão de obra contratada, onde o produto para a venda representa o principal ganho econômico. A escala operacional é de médio a grande porte. Exemplo, combinações de seringueiras e soja, óleo, dendê e o coco, plantio tolerante, plantios tolerantes à sombra, como café, cacau. Quando determinados vegetais necessitam de uma quantidade de incidência solar para mais ou para menos, então nós devemos saber, professor, para aqui, meu diretor, quando a gente fala sobre essas caracterizações, presta atenção que em uma determinada área aí que você planta, um período do dia ocorre incidência solar. E em um outro período ocorre o sombreamento devido a alguns vegetais nativos proporcionarem um longo período de sombreamento. Então, quando você faz o tipo de classificação, tem que ver os vegetais e as suas necessidades edafoclimáticas. Dependendo de como ocorre aí, qual é a posição geográfica, o período de sombreamento é à tarde ou o período de sombreamento é de manhã. E o período de incidência solar pode ser de manhã ou à tarde. Há uma alteração. Quando você está inserido em determinados processos de cultivos com divergências de vegetais, mas que não ocorra competição entre as necessidades de nutrição do solo e entre as necessidades abióticas, incidência solar, umidade, solo incidência solar, umidade, solo e processo de irrigação. Saber se vai ocorrer de forma natural ou processo de irrigação, instalação de sistemas de irrigação. E aí a questão de drenagem está totalmente relacionada se a drenagem ela vai ser feita de forma natural ou quando você faz com solos cobertos, para que se evite alagamentos ou você faz a inclinação desse solo. Topografia. Na tela, meu diretor. Sistemas de subsistência. Refere-se a um sistema em que o objetivo é o quê? Satisfação das necessidades básicas e a mão de obra envolvida. Uma coisa importante. Quando a gente está falando de comercial, a mão de obra, ela é especializada. Então, aqui tem um investimento um pouco mais alto, tá bom? Lembrei-me disso porque aqui a mão de obra envolve mão de obra familiar. É uma mão de obra, vamos dizer assim, especializada por praticar. Mas a pessoa pratica, mas ela não tem aquele estudo técnico. Muitas vezes, quando ocorre algum problema, tem que se recorrer a uma assistência técnica, tá bom? Mas não deixa de ser uma mão de obra. A gente não pode falar que não é especializada, né? É por praticar. Não é a mesma mão de obra especializada técnica. Verdade. Sistema agroflorestal comercial, a mão de obra, ela é técnica. Eu posso falar que sistema de subsistência, ela é técnica, mas não é especializada. Ou é uma mão de obra especializada, mas não é técnica. Isso.
Opa! E o sistema intermediário, em termos de produção e manejo, tem aí o envolvimento das duas características embutidas. Aspectos funcionais. Sistema agroflorestal de produção. O sistema agroflorestal de produção são aqueles que têm como principal função a produção de alimentos ou de fibras para atender o quê? O consumo. Já o sistema agroflorestal de proteção são aqueles que têm como função principal a proteção dos alimentos naturais, como os mananciais. Então, quando a gente faz as relações de produção, a produção não pode se sobrepor ao processo de produção e manutenção da área utilizada. Já a proteção significa quando se faz restauração do solo. Professor, eu tenho uma área a ser produzida, essa área é uma área que está muito salina, uma área que foi desgastada. Então você utiliza recursos naturais. Quais? Recursos naturais, desculpa, não. Você utiliza plantas silvestres, que é o processo que ela se desenvolve, ela vai maturando, ela vai neutralizando componentes químicos daquele solo, que estão deixando ele salino, ou com muito excesso de magnésio, pois o vegetal se utiliza desse material. Então, é como você utilizar a própria fauna para favorecer uma melhoria no sistema edafoclimático daquele solo. Deixar o solo mais aerado, deixar o solo com os torrões uniformes e baixar as concentrações de determinados sais que possam realizar o processo de competitividade iônica, fazer com que os íons fiquem de tal forma acessíveis ao quê? Às olerícolas que ali são cultivadas. Então, você utiliza vegetais para recuperação e estabilidade de forma natural, sem precisar usar calcário. Claro que isso é um aspecto que você não pode utilizar em alta escala. O sistema pode ser também definido como agroflorestais, como função produtiva ou como função de serviço. Normalmente, tem como componente espécies múltiplos propósitos. Eles quase sempre apresentam duas funções, com grau e variações. Deve-se, portanto, classificar o sistema de acordo com a função que prevalece. Para mim, meu diretor, vimos que determinadas funções são funções que você pode fazer o aspecto biológico, o aspecto comercial, o aspecto funcional. Claro que sempre a característica ou do biológico, do funcional e comercial fica mais claro, fica mais evidente. Isso vai depender do que, professor? Isso vai depender, vamos supor, se eu tenho em uma determinada área um aspecto biológico e comercial, eu vou perceber que na característica geral ampla é comercial, é produção. Um sistema agroflorestal de produção comercial, voltada ao comércio. Mas tem algumas pinceladas biológicas que vão favorecer a manutenção. Ela não é a que está em mais de 75%. Ela pode variar de 1/4, os 25% das margens que são utilizadas para o processo de produção. Tá bom? Na tela. De diferenças entre sistemas de subsistemas, práticas e tecnologias agroflorestais. Sistema agroflorestal considera os aspectos biológicos, técnicos, econômicos e sociais. Um sistema agroflorestal pode ser considerado um tipo de sistema de uso de terra que é específico
de uma determinada localidade, descrito de acordo com a sua composição biológica ou arranjo, nível técnico de manejo ou características socioeconômicas. Professor, quando a gente fala que alguns SAFs têm um aspecto social, exemplo, muitos SAFs, nós temos alguns vegetais que não precisam ter características de comércio, mas sim de subsistência e atendimento social, no que a gente tange das questões de saúde pública, no qual a gente utiliza esses vegetais que têm, né, como função medicamentosa, que nós chamamos que são aquelas plantas, vamos lá, ver se eu me lembro agora, plantas, medicamento, faz chá, ou então você, exemplo, hortelã, boldo, são plantas, não é medicamentosa, um nome, meu Deus, estou com o nome aqui e não sai, que dá dor de cabeça, isso, obrigado meu diretor, ervas medicinais, isso meu diretor, isso é uma questão social, não econômica. Professor, como não é econômica? Por causa dos 25%. Se eu tenho na minha propriedade, por exemplo, copaíba, uma árvore nativa, só que eu uso ela quando alguém na minha família ou um vizinho está precisando. O mel também, o mel, copaíba, é medicinal. Hortelã, aloe vera, são plantas medicinais. Rabo de gato é medicinal. Mas quando é que ela deixa de ser medicinal? Desculpa, elas são medicinais. Quando é que ela... tem aparecendo uma que tem uma flor azul. Uma flor azul. Que a gente tem um cheiro, tem perfumes, tem coisa. Lavanda! Lavanda também é utilizado. Professor, quando é que ela deixa de ser social para virar econômico? Quando passa de 25% de produção. A extração e o processamento da copaíba deixa de ter o aspecto subsistencial daquela propriedade. Vamos supor, em uma região de SAFs, eu tenho 15 famílias. E essas famílias interagem com essas ervas medicinais. E eu estou falando de vegetal, vou colocar um animal aí agora, abelha. Mas são abelhas que não têm estrutura apicultura, não tem a estrutura da atividade da apicultura. É social. Agora, quando você mecaniza, de que forma? Começa a dar uma estrutura de apicultura, você começa a construir as casinhas da abelha e você começa a colocar essas casinhas em determinados lugares. O apiário, você vai montar um apiário, deixa de ser social e é econômico, porque você está sistematizando. Se for de forma natural, não chegando aos 25%, é social. Então, o processo do econômico para o social é a instalação de uma sistematização dentro da estrutura dos SAFs. Exemplo, o mel silvestre, ele tem uma peculiaridade. Quando é que ele deixa de ser silvestre? Quando você altera a palatabilidade dele. Exemplo, tem mel que é mais denso e ácido. Por quê? Porque a caixinha do apicultor é um apiário móvel. O produtor vai lá, tira ele do lugar e leva para onde tem produção de quê? Laranja. Para onde tem produção de maracujá, quando ocorre o repasto floral.
Se você manipula, se você altera o repasto floral, não é mais social, é econômico. Você causa um viés para que altere não só o mel, a geleia real, o própolis. Então você causou uma sistematização. Isso tem essas diferenciações do questão social para o econômico. E claro que quando sai do social para o econômico, aumenta as práticas técnicas a serem empregadas. Se prática técnica aumenta, o que eu quero dizer, fica mais exigência. Então, deixa de ter uma mão de obra especializada para ser uma mão de obra técnica. Para mim, meu diretor, lembrem, pessoal, quando eu falo mão de obra especializada, é aquela mão de obra familiar. O cara nunca é especializada por prática. A agricultura familiar mexe no solo, faz a poda e nunca sentou numa sala de universidade, nunca foi para uma sala de aula. Ele aprendeu com o pai, com o avô, com o tio. É uma certa especialização por prática. Agora, a técnica não. Mão de obra técnica, que o pessoal fala assim, mão de obra técnica é especializada. Isso é quando filhos de agricultores, filhos de famílias que fazem parte da comunidade de SAFs, vão para a universidade, mas já trazem com ele informações que vivenciaram nas práticas de SAF. Tá bom? Volta, meu diretor. E quando a gente fala sobre subsistemas, entende-se por uma parte do sistema agroflorestal como o papel do conteúdo de complexidade menor. E entre si, cada subsistema produz uma determinada necessidade. Um sistema regional poderá, portanto, ser composto por... Esse negócio de subsistema, gente, é assim, ó. São duas características diferentes que coabitam em uma mesma localidade. Tem o subsistema de produção de forragem e o subsistema de produção de energia. Aí que significa? É o substrato. Algo que sobra da produção, que é utilizada, enviesada para outro processo. Claro, exemplo, professor, muitas vezes, para ficar mais claro, quando você cria, tem quando a gente fala assim, vem cá, para mim, meu diretor, é quando a gente fala assim, quem cria planta. Uai, quem cria planta, mas eu não posso falar que quem planta cria? Não. Por quê? Vamos lá. Muitas vezes você pode até plantar. Aí pensa o que você quiser. Batata, arroz, feijão, milho. Cada um pensa aí. Aí você planta, tira uma parte para você consumir e outra parte você vende. Mas isso é só quem planta. Agora, quem cria, a gente fala, eu crio determinados animais. Aí cada um pensa no animal que quer. Pensa no porco, pensa na galinha. Quem cria porco, planta. O que significa se plantar? Nós chamamos de lavagem. O que é lavagem? É a sobra. Sobra de quê? De nutrientes. Uma lavagem, professor? Eu quero falar sorgo, mas não é sorgo. Feijão de fava. Você plantou fava. Aí você colhe o feijão, que é aquele feijão branco. E as folhagens? Você pica e dá pro porco. Você plantou milho, colheu milho, pega o caule, o restante você pica ele, passa na máquina e dá pro porco. Então, você faz a nutrição animal do que você plantou. Então, quem cria, planta, porque utiliza parte da produção que não é utilizada para a nutrição animal. A gente chama de subsistemas. Na tela, meu diretor. Prática agroflorestal em relação ao arranjo dos componentes,
arranjo dos componentes agroflorestais e o espaço e tempo. Pessoal, aqui ó, plantio, almoeira, árvores, arbustos, bosques, esses sistemas são sistemas que têm quando a gente fala prática, na verdade, nós estamos falando manejo e trato cultural. Para mim, meu diretor, mas bota aqui, tem como... Isso, meu diretor. Ó, técnicas agroflorestais, tem que lembrar uma coisa. Eu sei que muitas vezes aparece a palavra manejo, mas eu quero que... Vamos fixar isso, tá bom? Professor Jefferson, vamos lá, é a aula número 4. A sua mãe está lá no jardim dela, não tá? Ela tem... Como é aquele negócio... Aquela flor do deserto. Ah, ela vai mexer no jardim, quebrou um galho da flor do deserto, ela vai tirar uma muda. Ela limpou o vaso, está regando a planta. Isso se chama trato cultural. Ah, ela... levantou o vaso, não tem aquele recipiente que colhe a água, ela vai limpar. Tudo que você faz no vegetal, nós chamamos de tratos culturais. Vou regar a minha samambaia. Aí você vai lá, rega a samambaia, tira as partes que estão quebradas. A horta da sua casa, tem lá a hortinha que a sua mãe fez, vai tirar o mato, vai tirar o sombrite, não tem o sombrite? Coloca o sombrite quando está quente. O cuidado com o vegetal é trato cultural. Agora, professor Jefferson, e com os animais? Porque aqui a gente vai ver a inovação tecnológica. E com os animais? Não tem o cachorrinho de casa? Tenho que colocar comida para o cachorro. Não é trato cultural, isso é manejo. Tenho que jogar a água de ontem, que está quente, limpar, porque aquela água do pratinho do seu cachorro pode estar limpa, mas se você passou a mão e ficou um lodinho lá dentro, tem que tirar, lavar e limpar. Isso é manejo. Manejo é com atividades que você faz com seus animais. Trato cultural é tudo que envolve vegetal. Mas quando você junta os dois, professor, então também tem uma inovação. Quando a gente faz as inovações e melhoramentos. Aumenta aí para mim, meu diretor. Essas inovações são através de intervenções científicas aonde você não precisa mais fazer o trato cultural em vegetal. Porque você insere em uma determinada variante questões que não pertencem a ela, geneticamente modificadas. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Uma espécie florestal melhorada que seja incluída determinado sistema regional. Por exemplo, professor, a melancia amarela. Por exemplo, professor, o arroz, que tem vitaminas nele, então o sistema de produção do arroz, que é genético, o milho, a soja geneticamente modificada, quando você vai inserir, tem uma determinada prática ou manejo. Então a gente coloca algumas vantagens de manejos ou práticas e tratos culturais que são totalmente distintos dos praticados anteriormente, tá bom? Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui a nossa aula de número 4, classificações do sistema SAFs, tá bom? O aspecto econômico, o aspecto ecológico e o aspecto funcional. Na próxima aula, a gente dá continuidade porque teremos exercício. Tchau, tchau, gente!